Graça e paz, amada igreja. Hoje o tempo não está muito legal, está muito vento e está fechando. Mas espero que dê tempo de eu conversar com vocês, né? Hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito do pecado. E só que antes de mais nada, eu gostaria de explicar algumas coisinhas assim. Porque as pessoas, né, elas falam assim, porque por diversas vezes a gente não consegue se expressar e dizer direitinho para as pessoas o que é que a gente está querendo dizer, né? Mas eu vou tentar, é porque assim, as pessoas falam que o pecado ele foi aniquilado, que o pecado ele foi destruído, né, pelo Senhor Jesus, assim. E sim, né? Mas o que eu quero que as pessoas entendam é assim, Jesus, ele venceu a morte, né? Ele morreu, mas ele venceu a morte. Ele nos purificou dos nossos pecados. Com a morte dele na cruz, ele nos trouxe vida a todos, sem exceção de nenhum, né? Sem exceção de ninguém, aliás. Sem exceção de ninguém. Então, ele trouxe vida a todos com a sua morte, né? E é aí que as pessoas falam que o pecado, ele foi aniquilado. Só que é assim, ele foi aniquilado, só que nós nunca vamos deixar de ter a nossa parte, não é verdade? A salvação, ela é conquistada por dia, porque nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus, mas nós não podemos viver aqui na terra como bem entendemos, sabe? Tipo assim, pensar assim, ó, Jesus morreu para me purificar dos meus pecados e pronto, eu vou viver de boa, eu posso fazer o que eu quiser, que o que tinha que ser feito, Jesus já fez, ele já foi lá, já morreu por mim e agora pronto, né? Não, nós temos a lei de Deus, nós temos os mandamentos, né? Não podemos viver conforme a nossa vontade, o nosso desejo, o desejo da nossa carne. Nós temos que viver conforme a vontade de Deus. E é nessa hora que ficamos livres do pecado. Então, se você vive conforme a vontade de Deus, né, e não a sua própria vontade, você automaticamente fica livre do pecado. Esse que é o pecado aniquilado, o pecado destruído, é esse. Mas vai viver na patifaria. Vai viver na patifaria, vai viver os desejos da sua carne para você ver. Você não está livre dele, do pecado. Apesar de Jesus ter morrido na cruz para remir os seus pecados, você não vai estar livre deles. Porque é assim, pô, ele faz, mas você tem que aceitar, né? Você tem que fazer a sua parte, você tem que estar dentro do que ele quer. E se não fosse assim, ó, porque assim, ó, o pecado, ele é a principal razão de ter tanta maldade no mundo, sabe? A maldade, ela tá aqui por conta do pecado. Ele vive aqui, ele tá aqui. E por isso que eu penso assim, ó, se fosse dessa maneira que as pessoas estão falando, o pecado tá aniquilado e ponto, né? Por que se diria então, tanto assim, ó, vigiai? Vigiai, tá sempre falando vigiai, orai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Vigiai. Para que vigiar? Por que eu vou vigiar? Não foi aniquilado, não foi destruído, não foi, já era. Então eu não tenho que vigiar, já tá tudo feito, já tá tudo consumado, né, que as pessoas também falam. Já tá tudo consumado, então para que eu vou vigiar? Vigiar o quê? Né? Tá tudo certo. Essa é a linha de pensamento que não condiz assim, né? E a palavra de Deus, ela fala também, ó, quem tá em pé, cuide para não cair. É outra coisa que não se encaixa no pecado aniquilado. Quem tá em pé, cuide para não cair. E também, eu dei uma resumida porque tem tanta coisa, né? Se diz assim, ó, a palavra de Deus diz assim, ó, nem todos que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas por quê? Então, se o pecado foi aniquilado, por quê? Por que eu não entraria? Né? É uma linha de pensamento que não dá certo. Aí eu peguei aqui, ó, uns versículos bíblicos, eu dei preferência para o Novo Testamento,
porque as pessoas vão falar, mas isso é Velho Testamento, isso não... As pessoas têm mania de falar que o Velho Testamento não vale mais, né? Eu peguei lá o Romanos 6, 23, que diz assim, ó, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. E também o Romanos 3, 23, eu peguei sobre o pecado, né? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Peguei também aqui para vocês Tiago 4,17. Que vento. Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então a gente está o tempo todo, se for ver, cometendo pecado. 1 João 3, 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. João 8,34. Jesus respondeu, digo a vós a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E todo mundo, né, sabe que, né, nas falas de Jesus não houve mentira, não houve engano, né? Então, se ele disse isso, é por toda a eternidade que isso vai estar valendo. Se ele disse se você pratica o pecado, você é escravo do pecado, isso é para toda a vida, né? Isso é para toda a vida, não é só assim depois que ele morreu. Isso vai valer para toda a vida. 1 João 3,8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Romanos 7, 14 e 17. Sabemos que a lei é espiritual. Presta atenção nesse aqui. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não o sou, é Paulo dizendo. Pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, não sou eu mais quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Essa passagem aqui é assim, ó. Paulo, ele disse em outra passagem, ele disse assim também, que aquilo que ele não quer fazer, ele faz. E o que ele quer fazer, aí ele não faz, porque isso é a briga, né, a luta da carne contra o espírito. Então, o pecado, ele vai sempre existir no nosso meio. A gente que vai ter que estar atento para não viver no pecado. Não viver no pecado, porque pecadores nós somos, porque a palavra de Deus já diz isso, né? Que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Acabei de ver aqui. 1 João 1,8. Se afirmarmos que estamos sem pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Romanos 8, de 1 a 2. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei e o Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Então, essa passagem aqui, ó, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, é assim, é para os que estão em Cristo Jesus. Então, dependendo do que você está fazendo, apesar de Jesus ter morrido na cruz para te salvar, para nos salvar, nos remir dos nossos pecados, dependendo do que nós estamos fazendo, nós estamos em Cristo ou não. Ou não, por isso, ó, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então nós temos que ver se nós estamos em Cristo Jesus. Porque se a gente não estiver em Cristo Jesus, para nós ainda há. Porque não há para quem está em Cristo Jesus, né? Que se lavou com o sangue do Cordeiro, aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador e abandonou o pecado, abandonou. Aí sim. E eu gostaria de sugerir, porque vai chover, não dá tempo de falar muito hoje,
fazer uma sugestão de leitura aqui. Pega lá a Bíblia de vocês e leia Romanos, capítulo 6, de 8 a 12. Tá? Romanos, capítulo 6, de 12 a 18. Perdão, errei, tá? Pega lá a Bíblia, Romanos, capítulo 6, 12 a 18. Pega lá, dá uma lidinha lá, né? E eu gostaria de finalizar aqui, né? Dizendo para vocês que o pecado, ele foi aniquilado para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, ele foi aniquilado e não tem mais poder na sua vida. Não tem mais poder na sua vida. O pecado não tem mais poder na sua vida. Mas para isso você tem que estar em Cristo de verdade. Você tem que estar em Cristo de verdade. Você tem que estar praticando as leis e obedecendo a palavra. Aí sim. Amém? Porque Jesus não morreu na cruz pra gente ficar aí vivendo do jeito que a gente quer, não, né? Pra gente viver aí nos botecos bebendo, né? Pra gente viver aí nas baladas se drogando. Jesus não morreu pra isso, não. Então, se você faz isso, você não está em Cristo Jesus e tá com o pecado em você, sim. Porque ele não foi aniquilado dessa maneira. Amém? Espero que eu tenha conseguido dessa vez explicar, tá? Ficam todos com Deus, graça e paz.